Que lindo, né? Coisa linda de Deus. É a aliança de Deus, né? Lá em Gênesis está escrito. Oh, que lindo. Está escrito lá em Gênesis que esse é o sinal, né? Da aliança, da presença do Espírito Santo de Deus. Coisa linda. Muito lindo. Muito linda. Vou desligar. Estamos vivos, né? Vivos, né? Vivificados, né? Pelo amor da cruz. Então vamos já começar a compartilhar, né? Esta vida e vida em abundância, né? Que foi nos deixado por amor, né? Esse amor que excede todo entendimento. Então vamos logo dando um joinha, vamos estar comentando, vamos estar se inscrevendo. Ah, você já se inscreveu? Mas compartilhe com seus grupos, com suas amigas, com seus amigos, para que eles também venham se inscrever, né? Venham conhecer o nosso canal que não é de nenhuma liderança, né? Não é de nenhum estatuto, mas é do amor de Deus, né? A mensagem da graça, simples, mas direta, que nós podemos compartilhar. Então, vamos dar o joinha, vamos comentar, se inscrever e compartilhar o amor. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Bom dia, amados. Hoje nós vamos continuar, né, os nossos vídeos, dando assim a variedade de respostas, mais uma resposta sobre a pergunta, né, feita. Por que Moisés não entrou em Canaã? A princípio nós vamos começar lendo o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios 3, né? Que diz a excelência do ministério da nova aliança. Mas, irmã, como nós vamos falar do ministério da nova aliança, lá com o apóstolo Paulo, se estamos falando de Moisés? Pois é. Pois no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 12 até o 17, nós vamos ver porque estamos lá nos evangelhos falando, né, de Moisés, que diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na determinação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Deus Altíssimo, o véu lhe é retirado. Então, amados, se nós estamos fazendo a pergunta por que Moisés não entrou em Canaã, nós vemos que nos evangelhos, né, segundo o apóstolo Paulo, que lhe foi revelado, né, pelo Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado. Então ali Paulo tinha o que é a excelência do ministério, que é da nova aliança. Tá aí mais um motivo por que Moisés não entrou em Canaã. Se ele não entrou em Canaã, ele até nos dias dos evangelhos,
mesmo depois de Jesus, né? Já em Cristo, ele ainda era tido como o quê? Como Deus daquele século. Ele era o Deus daquele século. Ele só viu Moisés. Então, imagina se ele tivesse conseguido entrar com aquele povo na terra de Canaã, na terra prometida. Como seria? Então, o nosso Deus Altíssimo, ele é sábio. Ele ali pôs Josué ao lado de Moisés, porque na verdade ele preparava era Josué e não Moisés. Moisés ele conduzia, né? Mas ali ele foi uma ferramenta para que o povo se atentasse que no deserto é lugar de aprendizado, mas para aprendizado para sair do deserto. Mas com Moisés eles não saíram do deserto. Então até nos dias de Paulo, eles ainda estavam no deserto. Eles ainda não se atentavam para aquele Yahweh, para aquele Altíssimo que os conduzia lá no deserto. Era o Deus Altíssimo que dava o maná. Era o Deus Altíssimo que os sustentava debaixo do céu. Mas eles só viam Moisés. O povo só via o Deus que eles viam. Eles não acreditavam, né, naquele Deus do fogo, da sarça ardente. Eles não acreditavam naquele Deus que abriu o mar para eles passarem. Eles acreditavam que era Moisés, o Deus daquele século. Então veja bem que no versículo 16 de 2 Coríntios 3 diz assim: quando, porém, algum deles se converte, né? Muda 180 graus, né? Não 360, porque senão vai voltar para o mesmo lugar, mas 180. Então, ora, porém, quando algum deles se converte ao Altíssimo, o véu lhe é retirado. O véu que Jesus na cruz tirou, né? Rasgou o véu de alto a baixo. Mas, da mesma forma que aquele hoje do tempo do apóstolo Paulo, nos dias que nós estamos vivendo, ainda existe esse hoje, que ainda põe Moisés como um Deus, né? Então, pondo véu num povo, né, não generalizando, mas num povo religioso, que este véu impede que o povo avance para a soberana vocação em Cristo, que está lá em Filipenses 3, né? Prossigo para o quê? Para o alvo, para a vocação o quê? Em Cristo. O véu foi rasgado. Mas nos dias, no nosso século, não foi Moisés só o Deus daquele século ali do apóstolo, mas até nos dias de hoje nós vemos fazerem templos, fazerem doutrinas, ensinos segundo Moisés, segundo a antiga aliança. Por que perdermos tempo se nós temos a antiga aliança como história? É história. Por que não avançar para já o conquistado, que é a soberana vocação em Cristo? Nós vemos isso quando às vezes chega período de Páscoa. O homem, no mesmos dias de hoje, vai lá em Êxodo 12 buscar aquele cordeiro, buscar aquele ritual, buscar aquele mandamento. E se esquece de falar do Cordeiro Santo, que já veio, já pagou o preço por nós. O Cordeiro Santo que foi o único suficiente mediador entre o homem e o Altíssimo.
Vocês entendem isso? Então, no versículo 7 de 2 Coríntios 4, vem dizer assim para nós: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é verdade? Então o homem, ele quer dirigir, ele quer ter o poder, se esquece que o Altíssimo é o único, onisciente, onipresente, onipotente. Mas 2 Timóteo 4 vem nos dizer: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, se querem ou não, não importa. Cumpre cabalmente o seu ministério. Aqui ainda em 2 Coríntios 4, no versículo 8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste, né, em vossos corpos, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Entende isto? Então, para findarmos hoje, irmãos, nessa reflexão, por que Moisés não entrou, né, em Canaã, vamos terminar aqui em 2 Coríntios 4, que diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não precisamos ter invejas um do outro ou ficar copiando um ao outro, porque a palavra lá em Efésios 4, versículo 11, vem dizer que Deus deu dons aos homens, né, para que venhamos a ser aperfeiçoados e aperfeiçoar, né? Somos unidos, né? Lá no versículo 16 de Efésios 4 diz que a igreja espiritual é um povo ligado, atado, né? Então, ao homem que se intitula, faz títulos dos dons dados por Deus, e se separam, né, em poderes humanos, não é verdade? Mas aqui diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia, porque é a misericórdia de Deus, não é verdade? É o poder de Deus que dá este dom para aperfeiçoamento dos santos. Então, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não importa o que falam, não importa o que dizem, querendo te dirigir aqui, dirigir ali, não importa. Não desfaleça, siga em frente com o seu ministério que foi dado por Deus, né? Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosos se ocultam, não andando com astúcia, nem o que adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século, né? Ali Paulo falava de Moisés, o Deus daquele século. O nosso o Deus, né? O Deus desse século que nós estamos vivendo é Mamon, é o dinheiro, né? Então vamos nos atentar, preste atenção, hein? Então, versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Por amor de Jesus somos servos. Ministro é servos, né? Ministro é servos. Então lá em Hebreus 1,14 diz assim: não são todos os ministros, né,
que cooperam para a salvação de muitos, não é verdade? Então, porque maior é o que serve do que aqueles que está sendo servido. Mas o homem acha que o maior é aquele que está sendo servido, não é verdade? Mas Jesus veio nos ensinar que maior é aqueles que servem. Então, versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Amém? Paz seja convosco. E ainda não paramos por aí, irmãos. Ainda continua mais vídeos falando sobre esse tema, né? Por que Moisés não entrou em Canaã? Se inscreva, deixe seu like.